Eu queria fazer uma breve apresentação do nosso convidado para essa conversa com o autor, e logo em seguida estamos ao seu comando, tá, Yassine? Yassine é sociólogo, formado pela Université de Provence, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, orientado pela professora Aide Caruso, que está aqui com a gente, e continua seus estudos em pós-graduação, agora no doutorado de Sociologia, também pela Universidade de Brasília, no PPG-Sol, o nosso querido apelido para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNB, também orientado pela professora Aide Caruso e coordenado por ela. Yassine é pesquisadora assistente do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança, o NEVES, da UNB, e também associado ao INEAC-UF, Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense. Yassine é associada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem experiência na área de sociologia, com sociologia urbana e sociologia da violência. Yassine, é um prazer estar aqui recebendo a sua visita, pela sua generosidade de estar conosco. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigado, Juliana, pela apresentação. Muito obrigado também pelo convite de poder apresentar mais uma vez esse meu trabalho, que é resultante da minha dissertação de mestrado. Mais uma vez, boa tarde para todas e todos que estão presentes para me prestigiar nesse momento e tal. E, bom, vou fazer uma pequena apresentação desse artigo, né, da dissertação do mestrado, né, e abrir um pouquinho também no final para o quanto esse trabalho acabou me inspirando também na construção do meu projeto do doutorado, e depois estou aberto para perguntas, comentários, sugestões, podem ficar bem à vontade. Eu vou tentar fazer uma apresentação breve de uns 15, 20 minutos no máximo, para a gente ter o máximo de tempo para conversar. Então, já pode passar para o próximo slide, por favor, Juliana. Então, o trabalho é Efeitos de Bairro, Sociabilidade Juvenis em Águas Lindas de Goiás. Eu fiz, então, o meu trabalho foi durante o mestrado, então foi entre 2002 e 2014, minha pesquisa de campo foi realizada entre agosto e dezembro de 2013, em Águas Lindas de Goiás. Eu acho que dispensa talvez apresentações, mas é um município que se encontra em Goiás, logo depois de Ceilândia, ao redor nas margens da BR-070, que foi inaugurado em 1997, a região foi ocupada desde o início dos anos 90, pelo parcelamento de chácaras, e foi uma cidade que teve um crescimento vertiginoso, assim. Hoje em dia, não sei se ela está em torno de 400 mil habitantes, mas na época que eu fiz a minha pesquisa, os dados da Codeplan apontavam para 200 mil habitantes, mas a população já falava 300 mil habitantes. E eu tinha até um mapa, que talvez eu deveria ter adicionado, mas que mostra como a cidade cresceu muito rápido em muito pouco tempo. Enfim, aí apareceu para mim como, justamente lembrando um pouco de estudos da Escola de Chicago, como um laboratório social de fazer esse trabalho em Águas Lindas, uma vez que eu já me interessava desde antes do mestrado numa perspectiva de análise da sociologia urbana, mas numa pegada, digamos, mais próxima de uma análise de estudar bairros ao invés de cidade como um todo. E aí, no mesmo tempo, quando eu estava já me aprofundando mais nessa literatura sobre estudos de bairro, apareceu um relatório mostrando que existia uma concentração, na mesma época, que foi mais ou menos 2010, que Águas Lindas apareceu, digamos, no cenário nacional, com uma notícia que apareceu na época no Fantástico, como a cidade mais violenta do Brasil. Eita. E aí saiu esse relatório mais ou menos em 2012, mostrando que por mais que a cidade toda concentrava altas taxas de homicídios, os homicídios estavam concentrados em porções de bairros, em territórios. Sei lá, contabilizavam mais de 100 bairros em Águas Lindas, existia uma concentração dos homicídios em 4 a 5 bairros, que respondiam por mais de 60% dos homicídios. Enfim, eu já banhava em toda essa... A professora Cristiane Gerard chegou?
Bem-vinda, professora. Muito bom ter a senhora aqui. Enfim, eu já banhava, então, nessa literatura de sociologia da violência e tal, e eu queria juntar isso com a sociologia urbana, a sociologia da violência, e pesquisar sobre a juventude. Voltando um pouco, essa Águas Lindas, ou a periferia da periferia, é uma região com uma baixa presença estatal, infraestrutura básica precária e serviços públicos escassos. Altas taxas de homicídios, em particular de jovens, homens e negros, como a gente pode verificar na maioria, em todo o território brasileiro, mais ainda nas periferias do Brasil. E é isso, a concentração espacial dos homicídios em alguns poucos bairros e territórios, vizinhos, inclusive. E aí, então, surgiu essa vontade de fazer uma investigação etnográfica focada em um bairro que se chama Cidade do Entorno, que, entretanto, até mudou de nome, porque, se a gente observar também, no próprio nome do bairro, ele já tem um peso, né? Porque o que a gente fala sempre aqui, somente no DF, o que a gente vê no jornal, que seja no noticiário de televisão, nos jornais, é sempre assim, a culpa é do entorno, né? É sempre o entorno. É sempre o culpado do entorno. E o entorno, na própria concepção do termo, é uma maneira de dizer, tipo, o que é ao redor. Então, eu mesmo tento fugir de falar do entorno. Na minha dissertação, eu procurei falar mais de área metropolitana de Brasília, porque usar esse termo entorno era uma maneira de excluir, de dizer, tipo assim, eu estou falando da periferia, justamente. E aí, esse bairro mais específico, Cidade do Entorno, que é um bairro que existe desde a construção é um dos primeiros bairros de Águas Lindas, que fica vizinho do Jardim Brasília, que é o bairro mais, digamos, rico da cidade, que é onde tem a Avenida JK, que é o bairro mais, onde tem a concentração de comércio, e também a minha vontade de analisar especificamente a situação da juventude daquela localidade. Pode passar para o próximo slide, por favor, Juliana. Aí, o que eu encontrei, então, a justificativa e a pertinência do artigo e da minha análise na minha pesquisa de mestrado, foi de enfatizar, então, o bairro como escala de análise, onde o bairro deve ser entendido não somente como um espaço geográfico, mas também como um território com um forte papel socializador. Aproximação por meio de conceitos e análise da realidade dos territórios à margem no contexto francês e brasileiro, porque naquele momento eu ainda vinha de Agora faz mais de 10 anos que eu voltei para o Brasil, mas na época eu fiz minha graduação na França, e por motivos pessoais, bom, eu sou argelino por parte de pai, minha mãe é brasileira, não vou me delongar muito em cima disso, mas, tipo assim, eu tinha uma proximidade mais até aquele momento da literatura francesa sobre o assunto, e foi através da literatura francesa que eu passei a ter interesse nos efeitos de bairro. E aí eu quis um pouco transportar aquela literatura para a realidade local, não totalmente, porque a importação de conceitos nem sempre é aplicável, mas em parte. E aí tem um erro de português aí. Se o contexto, vou explicar o erro de português, é porque a base da meu PowerPoint é uma apresentação que eu tinha feito no México. Então, é por isso que alguns termos, talvez em espanhol, devem aparecer na apresentação. E é isso, se o contexto de vulnerabilidade social afeta o conjunto da população do município de Águas Lindas, considero que os jovens do bairro Cidade do Entorno tendem a ser sobremaneiramente mais vulneráveis. E foi partindo disso que eu fiz a minha pesquisa. Pode passar, Juliana, por favor. Objetivo geral da minha pesquisa era demonstrar a importância do bairro na construção e na reprodução de trajetórias de vida e de sociabilidade juvenis, e os objetivos específicos era analisar o papel do bairro e da vizinhança no processo de socialização dos jovens, dos e das jovens, observar as relações mantidas entre os jovens e o espaço, e entender quais as formas de sociabilidade de bairro, além da questão da violência. Pode passar, por favor. Como procedimentos metodológicos, eu fiz uma investigação de natureza etnográfica, através de uma imersão total em campo, por 5 meses. Imersão total, digo com isso que eu fui morar no Cidade do Entorno. No início da pesquisa, eu fiz as idas e vindas, e eu percebi que
não estava rendendo e eu não conseguia entrar na lógica local. Então, eu acabei optando, em agosto de 2013, a me mudar para lá. Morava no quadra 33, para ser mais específico, no centro do bairro. E, a partir de setembro daquele ano, eu comecei a atuar como professor voluntário no principal colégio de ensino médio da região, onde eu ficava lá. Eu passava, raramente eu voltava para Brasília, até porque eu me acostumei também naquela. Foi até difícil no final da pesquisa voltar para Brasília. E aí, pronto, eu fiquei mais ou menos até dezembro, janeiro, morando no cidade do entorno, e circulando por aquela região e trabalhando na escola. E aí, minhas técnicas de coleta de dados foram análise documental, observação direta na escola, e entrevistas semi-estruturadas, eu fiz um total de 16 entrevistas na época. Pode passar, Juliana, por favor. O meu referencial teórico, como eu já expliquei, por conta da minha formação de graduação, era bem baseado em autores europeus, principalmente franceses, mas também brasileiros, aos quais me fui apresentado nas disciplinas que eu cursei na UNB. Os efeitos de bairro, então, podem ser observados por meio das representações das práticas de trajetórias de vida. Eu me baseei principalmente num estudo que foi feito por um autor francês que chama Stéphane Beau, onde ele fala que o bairro tem um papel socializador pelo qual os indivíduos adquirem maneiras de ver, de ser e de agir, que estruturam sua visão do mundo e suas práticas sociais. Esse estudo específico não é sobre a questão dos bairros, é um estudo, na realidade, sobre questões educacionais. Ele faz um estudo longo, de 10 anos, onde ele acompanha jovens de 15 anos até 25 anos, observando numa periferia de Paris, observando como acontece nos últimos anos no ensino médio e a entrada no mundo do trabalho. Mas ele analisa diagonalmente essa questão, transversalmente, né, a questão dos efeitos de bairro e de como o bairro significa o que ele usa um termo, ele fala de uma matriz protetora, que ao mesmo tempo abraça os jovens no sentido de, tipo, eles se sentem pertencentes àquele lugar e eles têm criam um vínculo, mas ao mesmo tempo uma barreira para conseguir ir além daquela fronteira do bairro e ir no mundo universitário, no mundo do trabalho na grande Paris, né? Então, foi um dos primeiros, inclusive, que eu li, já que tem uns colegas que estão assistindo, que são da graduação, foi o primeiro livro que eu li quando eu entrei na graduação em Sociologia, que me marcou, e até hoje me marcou bastante. Os efeitos de bairro podem ser tanto positivos quanto negativos, e podem ser explicados por múltiplos fatores. Efeitos de bairro se refere também à imagem, ao imaginário construído pelos moradores sobre o seu bairro e sobre a reprodução que se faz de tal imaginário, depois eu vou exemplificar isso. Mais uma vez, a localidade não deve ser apreendida como uma totalidade, mas por meio de situações, uma vez que o território é um espaço vivido e simbólico. Isso muito baseado no antropólogo Michel Agier. E, em síntese, a gente pode falar do efeito de bairro quando o fato de viver em uma localidade influencia nas trajetórias de vida de seus habitantes. Eu me nutri muito também das leituras do antropólogo brasileiro José Cantor Magnani, nas suas observações dos espaços em que circulam os jovens e na tentativa de compreender a relação que se cria entre os atores sociais e o espaço que eles ocupam. Pode passar, Ju. E agora eu vou entrar, então, especificamente na análise, né, que eu fiz. No caso, então, do Cidade do Entorno, o espaço apareceu tanto como um espaço estigmatizado, então, os efeitos negativos, digamos, os efeitos de bairro, tanto como um espaço relacional. Eu comecei com essa pequena citação do Bourdieu, que eu acho que ela é bem significativa, que o bairro estigmatizado degrada simbolicamente os que nele vivem, que em retorno degradam simbolicamente. Os 5 pontos que aparecem aqui são as principais coisas que apareceram no meu campo.
Um deles é a desvalorização simbólica do bairro e a degradação do espaço físico em um círculo vicioso, porque isso aparecia muito nos discursos. Para quem leu o artigo, falavam muito da questão da falta de asfalto. Quando eu cheguei justamente no cidade do entorno, sequer tinha asfalto. Quando eu saí de lá, já estavam começando a colocar o asfalto. Mas tinha também, ao mesmo tempo, tinha uma reclamação, uma demanda por esse tipo de infraestrutura urbana, tinha não respeitos a, tipo assim, colocar lixo na rua e tudo mais. E também foi muito interessante observar isso na questão dos horários que tinha, dos vários horários que tinha na cidade, no bairro ao longo do dia. Que de dia tinha uma grande circulação de gente e à noite aparecia, virava tipo um no man's land, assim, tipo, não tinha ninguém na rua, e isso era gravado, e aí criava um clima, assim, um pouco de tensão, assim, um pouco de faroeste, praticamente, porque, tipo, não tinha asfalto, então, tipo, com os carros passando, a poeira subia, e aí, tipo assim, pouca iluminação pública, então ficava bem um local, assim, meio, tipo, ermo, assim, não dava muita vontade de circular. A questão da estigmatização territorial prejudicando as estruturas sociais das estratégias locais, que são tem muita literatura sobre esse assunto, uma que eu chamo de superestimação da violência local, ou supervalorização, no sentido que muito se falava da violência, mas, de fato, não existiam tantos casos quanto eram relatados. E os casos que existiam, eles eram super divulgados, criando, então, essa sensação de tensão. Apareceram também formas que eu chamei de neutralização do estigma. Isso, dois exemplos principais. Um era o que eu coloco, né, no artigo, a questão do pé de Todd, né, como apareceu a figura do pé de Todd, deles, que a gente pode explicar numa análise goffmaniana mesmo, de, tipo, assim, do acusar o outro, de falar, como é que tá seu pé tá sujo, olha, se você é daqui, necessariamente você tem um pé sujo. E a outra também, que era interessante, era de ver como eles criavam a tendência de querer colocar o estigma em cima do outro. Então, existia um só bairro, mas em função de com quem você falava, eles falavam que o problema estava no outro lugar. Então, os que moravam em cima do bairro falavam que o problema era de quem a violência estava embaixo. E os que estavam embaixo falavam, não, o problema é lá em cima. E aí, tipo assim, é como se existissem 2, 3 cidades do entorno, porque em função do local onde você morava, tinha uma separação. Aí tem até um exemplo, para mim foi bem característico, eu morava lá, né, então eu ia, a escola ficava na parte de cima da cidade do entorno, e aí eu ia a pé, e eu descia a pé. E aí um dia eu estava descendo com 2 alunas, e aí, em um momento, assim, tipo assim, eu estava mais ou menos 200 metros da escola, 200 metros de onde eu ia, onde eu estava morando, e as meninas viraram à esquerda e eu continuei o caminho. Aí elas olharam para mim e falaram, professor, você mora lá embaixo? Aí eu, moro. Por quê? Falam, lá é o brejo. Então, tipo assim, tinha uma separação, que criava uma separação, tipo assim, você não quer uma coisa super próxima, mas, tipo assim, lá era considerado como brejo, e mais em cima era mais urbano, e, enfim, tinha essas separações que se faziam. E também essa questão da forte proporção dos efeitos de bairro devido à mobilidade urbana limitada, sobretudo no que se refere aos adolescentes da localidade, porque no caso do público que eu tive acesso, eram adolescentes e muitos deles não tinham, principalmente os mais novos, abaixo de 15 anos, não circulavam para fora do bairro. Então, eles não iam nem para o bairro vizinho, muito menos para o do outro lado da BR. Então, para eles, toda a realidade deles se concentrava naquela localidade. Então, a proporção do efeito de bairro nesses jovens era muito mais forte, porque justamente a capacidade de mobilidade, porque, tipo assim, o ônibus não chegava também no cidade do entorno, tem que colocar isso também. O ônibus, ele parava na parte de cima. E a partir do momento, justamente, onde tinha todo esse temor que era criado sobre a questão da violência no bairro, a partir de 6 horas, as pessoas corriam para casa. E não circulava mais gente na rua. Ou circulava pouco. E os que circulavam tinham também uma reputação, às vezes, tipo assim, então, tipo assim, você tinha
também uma masculinização da rua a partir da noite. Então, circulavam quem? Os homens. Se meninas que circulassem à noite, elas tinham também, eram mal vistas, né, pela população, pelos outros jovens e pela população de adultos também, né, porque frequentava, falava, tipo, não é um espaço de meninas a partir de certo horário. E por aí vai. Pode passar para o próximo slide, por favor, Juliana. Do outro lado, o Cidade do Entorno também aparece como um espaço relacional, com uma forte construção simbólica positiva do bairro, sobre a sua história, sobre ter sido um dos primeiros bairros da região, como um espaço de sonho, de lutas, de solidariedade. Apareciam muitos discursos do tipo, a população daqui é humilde, existe uma solidariedade, quando eu construí minha casa, todos me ajudaram. O pertencimento, o interconhecimento, até como uma forma de proteção contra essa questão da violência, de dizer justamente, circulo aqui em qualquer horário, porque ninguém vai mexer comigo, porque eu sou daqui. Que mais? A visão do bairro também varia muito em função de trânsitos, né? De onde você vem. A história de Águas Lindas, ela é formada, assim, tem muitas pessoas que vêm de outros estados, mas tem muitas pessoas também do DF que foram para lá. Então, pessoas de Ceilândia, outras cidades da região que foram para lá, e muita gente também que vem do interior. E aí, para essas pessoas que vêm do interior, eles até questionam um pouco, assim, mas por que as pessoas têm uma visão tão negativa de Águas Lindas? Lá onde eu morava, sequer tinha isso, sequer tinha aquilo. Então, tipo assim, se para alguns que justamente se mudam, às vezes, do DF, Taguatinga, Ceilândia, e para Águas Lindas tem é considerado como uma queda, e morar em Águas Lindas, para outros que vêm de outros interiores, é considerado como uma coisa, uma melhora no status de vida, na condição de vida. Eu observei formas diversas de territorialização de espaços ocupados pela juventude, na ausência de espaços criados para a juventude, eles criam espaços, os becos viram os locais de ocupação da cidade, as praças e tudo mais. Observei, não apareceu muito no artigo, muitos grupos do bairro Cidade de Entorno que se estabelecem na cidade também entre afinidades e rivalidades. Então, como não tem muitos espaços públicos, os espaços públicos que tem são divididos, e aí acabam, tipo, ocupações em momentos determinados. Então, tal galera ocupa na quinta-feira, tal outra galera ocupa na sexta-feira. Se tem um encontro da galera no meio do caminho, existe atrito. Uma coisa que é muito observada justamente no trabalho do Magnani, né? E o bairro como um local de enraizamento e um território a ser defendido e valorizado, porque justamente, ao mesmo tempo que muitos discriminam o próprio bairro e dizem mal do próprio bairro, na maioria dos discursos era tipo assim, mas é aqui que eu me sinto bem, é aqui onde eu quero fazer minha vida. Quando eu perguntava para ele onde você se vê daqui 5 anos, a maioria respondia, eu me vejo morando aqui com minha família, com meus filhos e tudo mais. Pode passar para o próximo. Por favor. Juliana. Pode passar. Travou? Já vou chegando às conclusões, depois eu posso conversar mais. Teve um outro artigo até que eu fiz da dissertação que eu falei mais da questão da juventude. Esse artigo que eu enviei para vocês, eu fiquei focado mais na questão do estudo de bairro mesmo, dos efeitos de bairro. Então, em conclusão, o bairro aparece como uma condicionante importante na trajetória de vida de sua população, sobretudo no que tange a população mais jovem, mais confinada ao bairro e às suas realidades. Os efeitos de bairro aparecem tanto como positivos e negativos, e foram observadas múltiplas estratégias por parte dos jovens para gerir ou se desvencilhar dos estigmas relacionados ao local de moradia. E aí também esse último ponto defende a observação da realidade dessas localidades para além da noção de cidade dormitório. Quando eu comecei a ir para Águas Lindas, as pessoas sempre falavam, mas Águas Lindas é uma cidade dormitório. Aí eu falava, mas cidade dormitório para quem? Para os adultos até que pode ser, porque, de fato, na época, 75% da população de Águas Lindas trabalhava no DF. Mas para os jovens não, eles vivem naquela coisa. Então,
vivem naquela cidade e não tem essa mobilidade tão fácil. Então, tipo, para eles não se aplica o termo cidade dormitório e, inclusive, acaba sendo um desserviço falar de cidade dormitório, porque se você fala que é uma determinado local, uma cidade dormitório, você fala, não precisa investir. Não precisa investir em equipamento público e tudo mais, sendo que tem uma população que está naquele bairro e que utiliza aquele espaço que precisa justamente de equipamentos públicos. E as considerações finais, pode passar para o próximo slide, por favor, Juliana? Já passei de 20 minutos aqui. Considerações finais, a pertinência dos estudos que utilizam como escala de análise não somente a cidade, mas territórios e bairros, a importância de trabalhos que buscam fazer uma desconstrução de estigmas e de categorias dicotômicas para estudar juventudes das periferias brasileiras e internacionais. Não apareceu, acho, muito não apareceu no artigo, também não na minha apresentação, mas uma coisa que apareceu também nessa minha análise, na minha pesquisa do mestrado, foi a relevância em analisar a religiosidade entre jovens, que é atualmente minha pesquisa de doutorado, a partir do momento que eu considero que religiosidade são um elemento essencial para compreender a construção da cultura juvenil e o cotidiano da periferia, no mesmo nível que estudos que se debruçam sobre juventudes de hip hop, juventudes de rap, funk, grafite e tudo mais. E aí o meu objetivo agora, que depois eu posso, mais à frente, depois das perguntas, conversar mais, é compreender o papel e o lugar das religiosidades no cotidiano dos jovens. E é isso. Obrigado pela atenção.